Olá, bem-vindos ao Café e Vademecum. Hoje a gente vai, de certa forma, construir um crime do zero. O nosso tema é o fato típico, que é o primeiro e mais fundamental pilar na análise de qualquer delito. Exato. Se essa base não estiver sólida, toda a estrutura da acusação simplesmente desmorona. É a fundação do prédio inteiro. Com certeza. E olha, para quem estuda para concursos, não existe matéria mais crucial na teoria do delito. Entender o fato típico não é só saber uma parte da matéria, é ter a chave para entender todo o direito penal. Cada detalhe que vamos discutir aqui pode ser a diferença, né? É o que separa a aprovação da reprovação, sem exagero. E é por isso que vamos analisar essa estrutura tijolo por tijolo. A doutrina clássica nos dá 4 elementos que precisam estar presentes. Primeiro, uma conduta humana. Segundo, um resultado. Terceiro, a ligação entre esses dois, que é o nexo de causalidade. Por último, o encaixe perfeito disso tudo na lei, a chamada tipicidade. Nossa missão hoje é aprofundar em cada um deles. Vamos começar então pelo motor de tudo, a conduta. Perfeito. Vamos lá. Certo. A conduta é o ponto de partida. Mas o que exatamente o direito penal considera como conduta? Pelo que eu vejo, essa definição foi uma verdadeira batalha de gigantes da doutrina, com várias teorias tentando explicar o conceito. Foi uma evolução enorme. Mas, para focar no que é essencial, a gente pode pensar em 2 teorias que representam a grande virada de chave. A primeira, mais antiga, é a do sistema causal naturalista de von List. Causal naturalista. Isso. Para ele, conduta era, de forma bem simples, um movimento do corpo, impulsionado pela vontade, que causava uma mudança no mundo. Era uma visão quase mecânica, sabe? Tipo uma fotografia. A vontade era só o start do movimento, então. Não importava o que a pessoa queria com aquilo. Exatamente. A vontade era só o gatilho. O que a pessoa queria, a finalidade, isso seria analisado só lá na culpabilidade. Era uma visão bem objetiva. Entendi. Mas e a grande mudança? Onde foi o terremoto teórico? O terremoto foi a teoria finalista de Hans Welzel. Ele disse, espera aí, a ação humana não é cega, ela é dirigida a um fim. Ninguém simplesmente move o braço. Certo. A pessoa move o braço para pegar um copo, para acenar ou para desferir um golpe. A finalidade e a intenção está grudada na conduta. Não é algo que a gente analisa só lá no final. E essa ideia de uma conduta com uma finalidade mudou tudo. E para o nosso estudo, para a prova, qual dessas visões o Código Penal brasileiro decidiu seguir? Então, a reforma de 1984 da parte geral do Código adotou claramente a espinha dorsal da teoria finalista. E a prova definitiva disso, e isso é crucial para qualquer concurso, está no artigo 20. O que fala do erro de tipo. Exato. O artigo diz que o erro sobre um elemento do tipo penal exclui o dolo. Certo. E qual a conexão lógica disso com a teoria finalista? A conexão é total. Se o erro sobre o que está descrito no tipo afeta o dolo, isso só pode significar que o dolo... Faz parte do tipo penal. Isso. E onde está o tipo penal? Dentro do fato típico. O finalismo fez exatamente isso. Ele tirou o dolo e a culpa do último andar do crime, a culpabilidade, e os trouxe para o primeiro, para dentro da conduta. Entendi. A análise da intenção foi antecipada para o começo de tudo. Mas o nosso código é 100% finalista ou existem outras influências? Não é uma adoção pura, e as bancas adoram explorar essas nuances. O código ainda tem resquícios do sistema anterior. E mais importante, a doutrina e a jurisprudência modernas, especialmente no STF e STJ, já trabalham com conceitos do funcionalismo. De Roxin e Jacobs, né? Exatamente. O exemplo mais claro é a aplicação do princípio da insignificância, que não está na lei, mas é uma construção funcionalista que afasta a tipicidade material. Ok, então temos uma base finalista com temperos funcionalistas. Agora, se a conduta é o primeiro passo, é vital saber quando ela nem sequer existe. Quais são as situações em que olhamos para um evento e dizemos: aqui não houve nem conduta para o direito penal? A doutrina aponta 3 situações clássicas. A primeira são os atos reflexos. São reações puramente fisiológicas, sem qualquer controle da vontade. Um espasmo, por exemplo. Perfeito.
Imagine alguém que leva um choque elétrico e, com o espasmo, derruba um vaso caríssimo. Não há vontade, portanto não há conduta. E aqui tem um ponto de atenção que sempre aparece em concursos: a diferença entre ato reflexo e as ações de curto-circuito ou atos impulsivos. Importantíssimo. Numa briga de trânsito, o sujeito age por raiva, de forma explosiva. Isso não é um ato reflexo, de forma alguma. Por quê? Porque na ação impulsiva, por mais rápida que seja, a vontade está presente, ainda que viciada pela emoção. Há a conduta e o agente responde por ela. Certo. A segunda causa de exclusão da conduta? São os estados de completa inconsciência, como o sonambulismo ou um delírio febril profundo, sabe? Onde não há capacidade de controle voluntário algum. E a terceira, que costuma gerar muita confusão com um outro excludente. Exato. A coação física irresistível ou vis absoluta. Aqui, a pessoa não age, ela é agida. A força de um terceiro anula completamente sua vontade e usa seu corpo como um mero instrumento. Para deixar bem claro, é o caso do gerente de banco que tem o braço forçado por um assaltante para apertar um botão. O movimento não é dele. O corpo dele foi usado como uma ferramenta. É isso. E a confusão clássica é com a coação moral irresistível. Que é completamente diferente. Totalmente. Na coação moral, que está lá no artigo 22 do Código, a pessoa sofre uma grave ameaça. Ela tem uma escolha, ainda que seja uma escolha trágica, entre dois males. A vontade existe, mas não é livre. Perfeito. Por isso a coação moral não exclui o fato típico. Ela exclui a culpabilidade por inexigibilidade de conduta diversa. A coação física zera a conduta. A coação moral zera a reprovabilidade. Essa distinção é matéria obrigatória em qualquer prova. Entendido. Falamos muito sobre fazer, sobre a ação, mas e o não fazer? A omissão. Em sua essência, a omissão é um nada. Só que para o direito penal, esse nada se torna relevante quando a pessoa tinha o dever jurídico de agir e não agiu. Quando ela desobedece uma ordem da lei, né? Exatamente. E aí a gente entra naquela divisão que todo estudante de direito conhece. Os crimes omissivos próprios e os impróprios. Vamos começar pelos próprios. O que define um crime omissivo próprio? A definição é simples. O próprio tipo penal descreve a conduta de não fazer algo. A lei já diz, deixar de fazer X é crime. O exemplo clássico é o artigo 135, a omissão de socorro. A norma manda socorrer e a omissão dessa ação é o crime. E qual a consequência prática da estrutura desse tipo de crime? A principal é que eles são classificados como crimes de mera conduta. O crime se consuma com a simples desobediência ao dever de agir. Não precisa que aconteça um resultado no mundo real. Ou seja, em regra, não se discute nexo de causalidade. Isso. A pessoa se omitiu, o crime está consumado. Mas e quando, prevê um resultado que aumenta a pena? O próprio artigo 135 fala em aumento de pena se da omissão resulta lesão corporal grave ou morte. Como fica a análise aí? Ótimo ponto. Nesses casos, para aplicar a forma qualificada pelo resultado, a gente precisa analisar o que a doutrina chama de nexo de não impedimento. É um juízo hipotético. A gente se pergunta, se o agente tivesse agido como devia, ele teria evitado o resultado mais grave? Exatamente. Se a resposta for sim, ele responde pela forma majorada. Se a resposta for não, ou seja, a vítima morreria de qualquer jeito, ele responde só pela omissão de socorro simples. Certo, e agora o terreno fica mais complexo, né? Com os crimes omissivos impróprios. Sim, os comissivos por omissão. A lógica aqui é invertida. O tipo penal violado descreve uma ação, como matar alguém. Mas o agente responde por esse crime não por ter feito algo, mas por não ter feito o que devia para impedir o resultado. Então, nesses casos, não existe um crime específico de deixar morrer. A pessoa responde pelo próprio crime de homicídio como se tivesse ativamente matado. Mas isso não pode valer para qualquer um, certo? De jeito nenhum. Quem tem esse dever tão forte de impedir o resultado. A base para essa responsabilização está no artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal, que é uma norma de extensão. A chamada posição de garantidor. Isso. E para alguém responder assim, precisamos de 3 pressupostos. Primeiro, a pessoa precisa ter o poder físico de agir. Segundo, a sua ação devida precisaria ser capaz de evitar o resultado.
E terceiro, e mais importante, ela precisa ter o dever jurídico específico de agir. Precisa ser um garantidor. E o próprio código nos diz quem é esse garantidor. A linha A do parágrafo 2º parece ser a mais intuitiva. Quem tem por lei a obrigação de cuidado, proteção ou vigilância. Pais em relação aos filhos, policiais de serviço. Isso. A linha B expande para quem, de outra forma, assumiu a responsabilidade de impedir o resultado. Aqui, a fonte não é a lei, mas um ato voluntário. Pode ser um contrato, como o do salva-vidas. Pode ser um contrato, ou até um ato informal, como a pessoa que se compromete a cuidar do filho do amigo na praia. Ao assumir a tarefa, ela se torna garantidora. E por fim, a linha C, que trata da ingerência. Essa parece ser a mais sutil, o que significa criar o risco com o comportamento anterior. Significa que se você, com uma conduta sua, mesmo que lícita, criou um perigo concreto para um bem jurídico, você se torna responsável por evitar que esse perigo se transforme em dano. O exemplo clássico é o do passeio de barco, né? Exatamente. Você convida alguém que não sabe nadar para um passeio em alto mar. Se a pessoa cai na água, você que criou aquela situação de risco tem o dever de garantidor de salvá-la. Sua omissão será tratada como uma ação de matar. Fica bem claro. Ok, já vimos a conduta seja por ação ou omissão. Agora, para os crimes materiais que exigem um resultado, precisamos conectar a conduta a esse resultado. Essa ponte é o nexo de causalidade. E o nosso Código Penal, no artigo 13, adota uma teoria bem ampla para isso, a teoria da equivalência dos antecedentes, ou conditio sine qua non. Como ela funciona na prática? Ela funciona através de um método mental chamado processo de eliminação hipotética. Você olha para a conduta e se pergunta, se eu eliminar essa conduta da história, o resultado ainda teria acontecido? E se a resposta for não, o resultado desapareceria, então aquela conduta é causa. Isso. Para essa teoria, tudo que contribui para o resultado é causa, tem o mesmo valor. Espera aí. Se a gente levar essa lógica ao extremo, ela pode gerar resultados bem estranhos, não? Por essa teoria, a pessoa que fabricou a arma do crime também seria a causa. Assim como os pais do assassino que o colocaram no mundo. Exatamente. Esse é o problema do regresso ao infinito. A teoria da equivalência, sozinha, é um filtro muito grosso. O primeiro corretivo que a gente usa é a análise do dolo e da culpa, claro. Sim, mas há um segundo problema, que é o dos cursos causais atípicos. É o famoso exemplo da vítima que leva uma facada leve, vai para o hospital e morre porque a ambulância bateu ou o hospital pegou fogo. Isso. Pela conditio sine qua non pura, o autor da facada responderia pela morte porque, sem a facada, a vítima não estaria naquela ambulância ou naquele hospital. E é para resolver essa situação que o código adota, excepcionalmente, uma outra teoria. A da causalidade adequada. Ela está prevista no parágrafo 1º do artigo 13 e se aplica somente às concausas supervenientes relativamente independentes. A ideia aqui é que só é causa a conduta que era previsível e adequada a gerar aquele resultado. Certo. Você mencionou o termo concausa. Acho que vale a pena a gente organizar isso. Como a doutrina classifica essas concausas? Basicamente em dois grandes grupos. As absolutamente independentes são aquelas que não têm nenhuma origem na conduta do agente. Elas rompem totalmente o nexo causal. Um exemplo seria: A atira em B, mas antes que o projétil o atinja, B morre de um ataque cardíaco fulminante. A conduta de A não tem nada a ver com a morte. Ele responde só por tentativa. entendi. E o outro grupo? São as relativamente independentes. Elas se originam da conduta do agente. Se forem pré-existentes, como uma vítima hemofílica ou concomitantes, o agente responde pelo resultado. Mas se forem supervenientes, ou seja, ocorrerem depois da conduta, aí entra a regra do parágrafo 1º. Exato. Se essa causa posterior produziu o resultado por si só, sendo um desdobramento extraordinário e imprevisível, como o incêndio no hospital, o nexo é rompido. O agente responde só por tentativa. Agora, se a causa posterior for um desdobramento normal e previsível da conduta, como uma infecção hospitalar após a cirurgia, o nexo se mantém. E ele responde pelo resultado consumado. Perfeito.
E é exatamente para refinar essa análise que a doutrina mais moderna desenvolveu a teoria da imputação objetiva, com grande destaque para Klaus Roxen. Ela não substitui a causalidade, né? Ela funciona como um segundo filtro. Um filtro de caráter normativo. A pergunta muda de "a conduta causou o resultado" para "o resultado pode ser juridicamente atribuído à conduta do agente como obra sua". Então, depois de ver que a conduta é causa no sentido natural, a gente ainda precisa passar por esses filtros da imputação objetiva. E quais são eles? Roxen propõe uma análise em 3 níveis. Primeiro, precisamos verificar a criação de um risco não permitido. Se a conduta não criou um risco proibido pelo direito, ou se até diminuiu um risco já existente, não há imputação. Aqui entram os riscos permitidos, como o trânsito de veículos dentro das regras. Ou o princípio da confiança, a ideia de que podemos esperar que os outros também cumpram seus deveres. Ok, passo 1. Criou um risco proibido. Qual o segundo? O segundo é a realização desse risco no resultado. O resultado que aconteceu tem que ser a materialização daquele risco específico que o agente criou, e não de outro. Voltando ao exemplo do hospital. Exato. O risco criado pela facada era de morte por hemorragia, não por queimadura no incêndio. O resultado não foi a realização do risco criado pelo agente. Faz todo sentido. E o terceiro e último filtro? O resultado precisa estar dentro do alcance de proteção do tipo penal. A norma penal foi criada para proteger de certos riscos, não de todos. Isso exclui a imputação em casos onde a própria vítima se coloca dolosamente em perigo, por exemplo. Entendi. Vale mencionar rapidamente que outro autor importante, Gunther Jacobs, também tem só teoria da imputação objetiva, com institutos como a proibição de regresso e a competência da vítima. Sim, com uma fundamentação um pouco diferente, mas chegando a resultados parecidos. E assim chegamos ao quarto e último elemento do fato típico, a tipicidade. Exato. Depois de confirmar que houve uma conduta, que ela se conectou a um resultado por um nexo de imputação, precisamos fazer o cheque final. Essa conduta se encaixa perfeitamente na descrição de algum crime previsto em lei? Esse juízo de subsunção é a tipicidade. E esse encaixe nem sempre é direto, certo? A doutrina fala em adequação típica imediata e imediata. Qual a diferença? A adequação típica por subordinação imediata é o encaixe direto. A conduta matar alguém se encaixa perfeitamente no artigo 121. Já a adequação mediata precisa de uma ajuda de uma norma da parte geral. Como na tentativa. Perfeito. A conduta de tentar matar não está descrita assim no artigo 121. Precisamos combinar o 121 com o artigo 14, inciso 2º, que é a norma de extensão da tentativa, para tornar a conduta típica. O mesmo vale para os crimes omissivos impróprios e para o concurso de pessoas. Isso. E o tipo penal, esse modelo abstrato de conduta, tem suas próprias peças internas. Dividimos em tipo objetivo e tipo subjetivo. O tipo objetivo é a parte de fora, o que a gente consegue ver. Ele tem elementos descritivos, que são aqueles que a gente percebe com os sentidos, o verbo, subtrair, os sujeitos, o objeto, coisa alheia móvel. E também tem elementos que não são tão óbvios, que exigem uma interpretação. São os elementos normativos. Eles exigem um juízo de valor. Podem ser jurídicos, quando a gente precisa buscar o conceito em outro ramo do direito, como documento ou funcionário público. Ou extrajurídicos, que dependem de uma valoração social e cultural, como ato obsceno. Entendi. E o tipo subjetivo? Já o tipo subjetivo é a parte de dentro, a parte anímica. O principal componente é o dolo, que é a regra geral. O dolo é a vontade consciente de realizar os elementos que estão descritos no tipo objetivo. Ele tem um elemento cognitivo, que é a consciência, e um volitivo, que é a vontade. Exato. E às vezes, além do dolo geral, a lei exige uma intenção especial, um motivo a mais. São os elementos subjetivos especiais do injusto, ou dolo específico, né? Isso. O tipo penal exige uma finalidade específica. Por exemplo, na extorsão mediante sequestro. Não basta sequestrar com dolo, é preciso agir com o fim de obter vantagem. Se essa finalidade não estiver presente, o fato pode ser atípico ou se encaixar em outro crime. Como de sequestro simples.
Exatamente. E só para fechar o dolo, que é central, ele precisa ser atual, existir no momento da conduta. Também precisa abranger todos os elementos do tipo objetivo, senão teremos um erro de tipo. Ufa! Então, percorremos toda a arquitetura do fato típico. Começamos com o tijolo da conduta, passamos pela complexidade da omissão, construímos a ponte do nexo causal e da imputação objetiva e, finalmente, verificamos se tudo se encaixava no molde da tipicidade. É uma análise em etapas, e a ausência de qualquer uma delas impede a formação do crime. Sem dúvida. E a mensagem principal para quem estuda é perceber essa evolução. O direito penal moderno saiu de uma análise puramente mecânica, de causa e efeito, para uma análise normativa, valorativa. Uma análise que pergunta sobre a criação de riscos e o papel social do agente. Isso. Dominar a imputação objetiva é o que separa um conhecimento básico de um conhecimento aprofundado, pronto para qualquer desafio de concurso. E fica a reflexão para fecharmos. Essa passagem de uma causalidade puramente naturalística para os filtros normativos da imputação objetiva, o que isso nos diz sobre o papel do direito penal hoje? A ideia é só punir quem causa um resultado? Ou é, na verdade, reprovar quem quebra uma expectativa social e cria um risco que a sociedade decidiu não tolerar?